Boa tarde, família. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que nós viemos. Que bom que nós estamos aqui. Deus preparou algo nesse dia, nessa tarde, nesse tempo, para ministrar o nosso coração. E ainda bem que eu vim. Ainda bem que você vem, Elton. Ainda bem que você veio. Valeu a pena trocar qualquer coisa para estar aqui hoje. Não tenha dúvida. Feche seus olhos aí mais um pouquinho. Vamos orar mais uma vez pela Suelen, esposa do pastor Cezinha. Eles vieram juntos, estariam aqui já agora. Era a responsabilidade dele ministrar essa primeira palavra, mas Suelen não está bem desde ontem à noite. E ele está lá cuidando da esposa, para poder chegar aqui a tempo do painel, às 17 horas. Então feche os seus olhos aí. Apresenta a vida da Suelen, esposa do pastor Cezinha, diante do Senhor. Deus sabe exatamente tudo que Ele está fazendo. Ele está no controle. Ele usa todas as circunstâncias para mover a sua igreja ao centro da vontade dEle. E nós temos total convicção, Pai, que esta circunstância que atingiu a Suelen está no controle do Senhor. Mas nós, como intercessores, apresentamos a vida dela diante do Teu altar, Pai. Pedimos que o Senhor cumpra o Teu propósito, mas que o Senhor a libere desse infortúnio, dessa enfermidade. O Senhor possa levantá-la, para que ela volte e chegue em Laranjeiras do Sul, bem, para a glória do Teu nome, Senhor. Que Cezinha consiga estar conosco logo mais, e que seja bênção para nós aquilo que ele carrega. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, eu tinha preparado algo para ministrar a vocês, depois do Cezinha, e pensando em ser uma continuidade daquilo que Deus tinha gerado no coração dele, mas Deus tem seus meios, e Deus tem suas formas de trabalhar. Aliás, o controle é dele, o púlpito é dele, a palavra é dele, nós somos meros canais que precisam estar atentos e conectados àquilo que ele quer fazer. Portanto, para o início dessa reunião, a palavra que eu tinha preparado para o final não faria sentido, e eu pedi a Deus que me direcionasse nesse momento. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Você veio a um encontro que foi chamado de imersão. E essa palavra tem o sentido de alguém que está totalmente mergulhado. Alguém que, sem medo, sem reserva, se lança nas águas, esperando voltar de lá alguém melhor. Essa é a ideia que está por trás dessa palavra, imersão. A palavra imersão, ela não dá espaço para algo medíocre, mais ou menos molhado, mais ou menos mergulhado, mais ou menos entregue. A palavra imersão, ela não dá espaço para isso. A palavra imersão, ela traz consigo naturalmente a ideia de totalidade. E eu espero que você esteja totalmente aqui. A tentação de eu estar agora lá no sertão é grande. A tentação de eu estar agora lá no hotel com Cezinha e com Suelen, tentando solucionar a situação lá, é grande. Mas eu decidi estar totalmente aqui. Porque a palavra imersão, ela não dá espaço para você estar mais ou menos aqui, mais ou menos lá. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. A ideia de imersão é alguém totalmente mergulhado. E Deus trouxe então essa palavra, que não é nova, mas creio que faz sentido para nós nesse dia. Ezequiel capítulo 47 diz: então fui levado de volta à entrada do templo, alguém que tinha dado passos, alguém que tinha caminhado, alguém que tinha avançado algumas léguas, agora por meio do Espírito ele é levado de volta, aonde? A entrada, onde tudo começa. E eu vi
que saía um curso d'água de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, do lado sul do altar. Ele então me levou para fora, ele me tirou de dentro do templo, e ele me levou para fora, pela porta norte, e ele me conduziu pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água continuava fluindo do lado sul. Então o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e quando ele ia, ele mediu 500 metros, e levou-me pela água que, naquele instante, batia no tornozelo. 500 metros, mais ou menos 5 distâncias daqui, lá no muro da Central Praia. E embora ele tendo andado 500 metros, embora ele tivesse andado essa distância toda, a água não saía do tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que agora batia na cintura. Mediu mais 500 metros e continuou me levando pela água. Observe que, ao mesmo tempo em que há um movimento de alguém conduzindo o outro, mas há também uma decisão de quem está sendo conduzido ser levado, sem reserva, sem travamento. Alguém que eu confio está me levando, e eu vou. Eu não sei muito bem o que me espera lá. Aparentemente a coisa vai aprofundando, era a consciência natural do profeta, mas eu não sei exatamente o que me espera lá. Eu não sei se de repente a água da cintura já cobre a cabeça toda. Eu sei é que está aprofundando. Eu sei é que alguém em quem eu confio está me tirando do raso e está me levando cada vez mais fundo. Até quando? Eu não sei. Qual a distância que isso vai levar? Também não sei. Mas a verdade é que eu estou me deixando ser conduzido por alguém que eu confio. E ele me levou. E agora a água chega até o joelho. Mediu mais 500. Agora era um rio que eu já não conseguia mais atravessar. Por quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Sim, era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me levou a um lugar de tanta entrega, de tanta profundidade, que eu não consigo mais ir com as minhas próprias pernas. Meus próprios movimentos não são capazes agora mais de me fazer andar com segurança nesse lugar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida agora diante do Teu altar, na certeza que Tu estás nesse lugar e foi o Senhor quem nos ajuntou aqui. Ó Deus, o que eu te peço é, cumpra o Teu propósito. Há um propósito nesse ajuntamento, e ele é muito maior do que a gente possa imaginar. E ao invés de cumprir o nosso propósito, cumpra o Teu, Pai. Ao invés, Senhor, de alcançar as nossas expectativas, Senhor, alcance as Tuas. Nós estamos aqui totalmente submissos, sujeitos e obedientes à Tua vontade. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar com você, já que é um encontro de liderança, então eu quero compartilhar alguns princípios de liderança que nós encontramos nessa imersão. O que o profeta está sendo levado aqui, irmãos, é uma visão,
Aqui não é um contexto real, é uma visão. Ele foi levado em espírito a ter uma visão de águas que saíam de debaixo do altar, iam tomando os lados do templo, de modo que quando ele é levado para o leste, ele vê que tem águas correndo ali, mas ele percebe também, quando ele sai pela porta do templo, ele percebe que as águas também corriam pelo oriente. Então existe ali um cenário de uma visão espiritual. E dentro desta visão espiritual que o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito de Deus, eu quero compartilhar com você alguns princípios de liderança nessa tarde. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o profeta diz que depois disso, ele se viu obrigado, ou ele se viu impulsionado, ou ele foi conduzido pelo Espírito a voltar à porta da casa. É um movimento que pode parecer para nós um movimento normal, comum, mas diante do que Deus vai fazer através do profeta Ezequiel e através dessa visão, a gente percebe que cada movimento aqui, ele é intencional. Como eu afirmo para você nessa tarde, que cada movimento de Deus na sua vida é totalmente intencional. Deixa eu te dizer algo nessa tarde. Na vida de um líder totalmente entregue à vontade de Deus, nada é acidental, tudo é intencional. Até os BOs. Até os BOs são intencionais. As perdas são intencionais. Quantos aqui creem que são amados pelo Senhor? Quantos aqui creem que são amados pelo Senhor? Bom, então se você crê que Deus te ama, por que você duvida que quando você perde alguma coisa, isso não é sinal do amor de Deus? Porque eu preciso corrigir um pouco a sua visão nessa tarde e te dizer que Deus não te ama. Ele é amor. É muito diferente alguém te amar e alguém ser amor na essência. Deus, ele não nos ama, ele é amor. E isso muda tudo. Sabe por que muda tudo? Porque quem ama, no sentido que a gente compreende amor, é o ser humano. E o que acontece é que o nosso entendimento de amar alguém está diretamente ligado com a circunstância. Então eu amo se... Eu amo quando. E para Deus, em relação ao amor, não tem se e não tem quando. Ele não nos ama, Ele é amor o tempo todo. Deus não te ama porque você dá frutos, logo Ele não te odeia quando você para de dar frutos. Ele continua sendo amor incondicional, totalmente disponível a mim e a você. Ele é amor. Se Ele é amor, as perdas permitidas pelo Senhor também são parte da expressão do amor de Deus. Elas são intencionais. As dificuldades do percurso também são a expressão do amor de Deus, são intencionais. Como um amigo me diz certa vez: Marcelino, se não fosse os problemas que eu estou enfrentando, eu já teria esquecido a bondade e a fidelidade de Deus há muito tempo. E você há de convir comigo e concordar que quanto mais problemas, mais dependência, mais quebrantamento, mais entrega, mais oração. E talvez essa seja a resposta pela qual você não sai desse ciclo de problemas. Nós só sairemos do ciclo de problemas quando entendermos que dependência de Deus não pode ser dependência de problema. Quando você finalmente entender isso, você vai sair desse ciclo de problema. E você vai passar a viver uma realidade completamente diferente, onde Deus não vai mais precisar usar problemas para te atrair a Ele, onde Deus não vai mais precisar usar dificuldades para chamar a sua atenção, onde naturalmente você depende de Deus, você anda com Ele, você vive com Ele, que Deus simplesmente não vai mais precisar usar nenhum subterfúgio para te chamar para mais perto dEle.
Mas enquanto nós não entendermos isso, nós viveremos ciclos de ganhos e perdas, de soluções e problemas, porque a verdade é que esses ciclos de altos e baixos parecem ser a única forma de Deus continuar a ter a gente por perto. Então tudo é intencional. Quando o profeta ele é tirado lá de dentro, do profundo, um lugar de prática religiosa, um lugar de rituais, um lugar onde talvez ele já estava tão acostumado com aquilo, que era só mais um ambiente, era só mais um dia, trazendo para a nossa realidade, era só mais um culto, era só mais uma imersão, é só mais uma célula, é só mais um GD, e o que Deus faz é intencionalmente tirar o profeta daquele lugar de rotina, de costume, e ele leva o profeta para a porta do templo, como que dizendo, volta a olhar para aquilo que você deixou para trás, volta a olhar para aquilo que você abandonou, volta a olhar para aquilo que deveria continuar sendo alvo da sua célula. Quem estava no Next Level vai lembrar, quando nós dizemos que uma casa não pode ser sem porta e nem janela. E acontece que muitas vezes a nossa célula fica tão boa que a gente entra lá para dentro e esquece de voltar para a porta. Acontece que a nossa célula vira um ambiente tão gostoso, tão entre nós, tão aconchegante, que a gente muitas vezes tem que ser empurrado por uma força, às vezes até contrária, a voltar para a porta e olhar para fora. E às vezes isso acontece conosco em relação à igreja. A gente está tão lá dentro, que se esquece que a palavra igreja significa os que foram chamados para fora. A gente está tão inserido nessa realidade de prédio, de culto, de agenda, que a gente muitas vezes tem que ser impelido à força. Sabe, quando está tão boa a célula que Deus tem que soltar uma bomba lá dentro, você tem que voltar para a porta para convidar a gente para recomeçar? Está tão bom, está tão gostoso lá dentro, está tão quentinho, e parece que Deus faz um movimento assim, uma sacudida assim, e você tem que sair correndo de volta para a porta, e começar a pegar a gente no laço na rua, ei, vem para minha célula, ei, mas até então você estava lá dentro, satisfeito, feliz, porque nem precisava ir para a porta, todo mundo entrava sozinho. Intencionalmente o profeta é levado de volta para a porta do templo. Como que num chamado divino, para voltar a olhar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter deixado de perceber. E ao chegar na porta, então ele percebe que havia um rio, haviam águas fluindo de dentro do templo, mas ela não ficava dentro do templo, ela corria para fora, e para todas as direções. Alguém já disse que a igreja só será igreja de fato quando ela se tornar igreja para os que estão fora da igreja. Nesta visão é como se num chamado divino o profeta tivesse sendo convocado a entender que o papel daquela água, a função daquela água, a utilidade daquela água, o poder daquela água não era para ser aplicado dentro, mas fora. Era uma água sim, ela fluía de dentro, mas é de dentro para fora. Perceba que apesar de ser um chamado à imersão, a mergulhar, o profeta não é levado a ir cada vez mais para perto do altar, o movimento é contrário, cada vez ele sendo levado para longe, 500 metros do altar, agora 1000 metros do altar, agora 1500 metros do altar, como que um soar divino, alertando o profeta para que ele entendesse que se você não puder, se você não conseguir ter experiência com Deus longe do altar, o altar então não é um culto, é só uma religião. Como foi dito aqui agora à tarde, na hora do louvor, se você não conseguir me adorar a 1500 metros do microfone, então nunca foi adoração, foi só música.
Se você não conseguir pregar a minha palavra, se você não conseguir ministrar o evangelho longe desse altar, então nunca foi proclamação, e sim autoapresentação. É como Deus dizendo para aquele profeta: eu já entendi que no altar você é top, eu já entendi que no altar você manda brasa, eu já entendi que no altar você tem uma palavra poderosa, eu já entendi que no altar você consegue fazer um melisma na voz, que mexe até com os anjos aqui em cima, mas eu quero te levar para longe, eu quero te levar para fora, eu quero te conduzir para um lugar onde não tem altar, onde não tem microfone, onde não tem púlpito, onde não tem telão, onde não tem teclado, onde não tem cara de igreja, e lá você vai mergulhar fundo, porque liderança de verdade nunca pode depender de um recurso humano, mas liderança de verdade sempre será resultado da dependência de Deus aonde você estiver. Liderança é influência, e influência é onde eu estiver. Aqui dentro ninguém influencia ninguém, aqui dentro está todo mundo já influenciado. Então, se liderança é influência, o nosso chamado à liderança nunca foi aqui dentro. 500 metros, tá bom não? Mais 500 e mais 500. Se nós não pudermos desfrutar de Deus, daquilo que Deus derrama sobre nós, dentro do templo, fora dele, então nunca desfrutamos de nada de Deus. Podemos ter desfrutado de um ambiente, porque muitas vezes nós desfrutamos do ambiente achando que é Deus no ambiente. Podemos ter desfrutado de uma liturgia, podemos ter desfrutado de um sentimento, uma emoção, podemos até ter desfrutado de uma comunhão, e tudo isso é possível, mas a grande verdade, meu querido irmão que está aqui nessa tarde, e se liderança é influência, então nós precisamos entrar no nível de intimidade e relacionamento com Deus, que seja possível influenciar, ainda que estejamos a 2 quilômetros do altar. Você percebeu que o mergulho de verdade dele aqui só aconteceu 2 quilômetros do altar? Ou seja, é Deus dizendo: desgarre-se daquilo que você usa como muleta espiritual, desprenda-se daquilo que você entende como sendo ambiente espiritual, desfaça-se daquilo que se tornou uma forma humana de te dizer: é ali que eu me manifesto, é ali que eu falo, é ali que eu te toco, é ali que eu faço as coisas acontecerem. Eu vou te levar para longe, e eu vou te afastando daquilo que é a sua referência de presença, para que você perceba que se você estiver comigo, aonde você estiver, longe que for, é possível continuar influenciando. Então perceba que todo o movimento aqui é intencional. Não é à toa que Deus está tirando o profeta de pertinho do altar, aonde a fumaça sobe, aonde o fogo desce, aonde a glória se manifesta, aonde anjos passam para lá e para cá, e Deus está tirando ele daqui de perto, está dizendo: ei, vamos ali fora, vamos ver se ali você arrepia. Vão ali, eu vou te mostrar um mendigo caído na rua, eu quero ver se você sapateia também ali. Ei, vamos ali naquela viela, vamos passar um perrengue comigo agora, vamos passar um aperto comigo, eu quero ver se você é capaz de orar em línguas, na escuridão, no medo, no abalo, ou se o que você chama de adoração e de entrega é apenas fruto da construção de um ambiente previamente planejado. Vamos ali comigo? Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: vamos ali comigo. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: tudo bem, eu já entendi, sua célula é gostosinha, é quentinha, é maravilhosa, eu vou lá e eu quase não quero ir embora. Deus está dizendo para você nessa tarde, mas Ele está dizendo para você nessa tarde: vamos ali comigo. Vamos ali ver o que você não está sendo capaz de ver. Vamos ali ver o que o ambiente entorpecido está impedindo você de enxergar. Vamos ali ver o que o ambiente carregado com a nuvem de glória está atrapalhando você de ver. Vamos ali comigo. E ao andar um pouquinho para fora, cerca de 500 metros, talvez o profeta disse: uau, me desprendi da religiosidade. E o texto diz que ele andou 500 metros e mal
o tornozelo tinha molhado. Deixa eu te dizer algo. A conversão é um ato, mas a santificação é um processo contínuo. Tem muitos de nós aqui que parou no ato, e por isso não está vendo Deus nas águas profundas. Botou o pé na água, aceitou Jesus, vai para o céu molhado, só isso. Mas deixa eu te dizer, Deus não tirou você da lama só para lavar seus pés. A palavra minha e sua nessa tarde devia ser a mesma palavra de Pedro para Jesus. É verdade, Jesus, então me lava por inteiro, me lava todo. Se eu preciso ser lavado, me lava todo. Ocorre que cada ato aqui é intencional. Por que o profeta, ele poderia ter sido, mas ele não foi levado de uma vez 2.000 metros à frente? É justamente porque havia uma intenção por trás daquela visão. E uma das intenções por trás daquela visão é despertar no profeta o desejo de continuamente buscar mais. Algo que nunca pode faltar no coração de um líder é o desejo contínuo de buscar cada vez mais. Sabe qual é o problema? Eu vou te alertar agora qual é o problema que nós enfrentamos, o risco que nós corremos. Quando nós olhamos os nossos pés já molhados, como o profeta viu que depois que ele foi levado 500 metros adentro daquele rio, os pés dele estavam molhados. Nessa hora nós corremos o risco de, ao invés de perceber que o corpo todo ainda está seco, nós olhamos para alguém que ainda nem os pés estão molhados e nos comparamos com ele. E nós dizemos assim: eu já estou bem demais, meus pés já estão molhados. Rodrigo, nem o dedinho se molhou. O seu pastor tenta te levar um pouco mais, o seu líder tenta te empurrar um pouco mais para dentro do rio, e você diz assim: não sei porque esse cara encrencou comigo. Caramba, será que ele não percebeu que meus pés já estão molhados? Por que ele não tenta empurrar aquele lá que nem entrou na beira do rio? Então, existe em nós líderes uma tendência pecaminosa de nos medir sempre por baixo e dizer: eu estou ótimo, meus pés já estão molhados. Por que ele não tenta levar fulano que está com os pés secos? Poxa, eu já estou com 2 células, e meu pastor, meu supervisor está me empurrando para multiplicar e virar 3, por que ele não chama aquele lá que nenhuma tem? É um risco que nós corremos ao entrar no rio e molhar os pés, é começar a achar que só porque os pés estão molhados, nós agora estamos melhores do que quem está com os pés secos. Você só não pode esquecer uma coisa, que se você olhar lá para dentro do rio, você vai ver carinhas já quase mergulhadas de gente que encontrou as águas muito depois de você. Esses deveriam ser os nossos parâmetros de comparação. Semana eu estava conversando com o Brian, e surgiu uma frase, algo do tipo: eu não estou satisfeito. E eu disse para ele: eu também não, cara. Eu estou muito devagar. Eu me sinto muito atrasado na obra de Deus. Ele: o quê? Ele disse: se você se sente atrasado, eu estou o quê? Eu disse: eu não estou comparando com você. Eu estou me comparando com... Pastor Cezinha Cita é muito mais novo que eu e já está anos-luz à frente. Pastor Léo Matos, muito mais novo que eu, encontrou Jesus muitos anos depois de mim e já está muito à frente de mim. Pastor Lipão, Onda Dura, podia ser meu irmão mais novo. Há poucos anos atrás, fumando maconha na praia com surfistas. O ministério dele está muito maior que o meu. E se eu for colocar a lista aqui, irmãos, eu não paro. Então, eu não vou cair no engano de ficar me comparando com quem está pior do que eu, para justificar a minha letargia espiritual.
Eu não vou cair no engano de me comparar com quem nem na praia entrou, para justificar que se meu pé está molhado, eu estou bem na fita. Estou nada, não estou não, porque meus pés estão molhados. Mas tem gente que chegou na igreja ontem e já está morrendo afogado. É intencional. O profeta é levado gradativamente, de pouco a pouco, para perceber que ou você aceita, e sendo levado cada vez mais, ou você vai cair no alto engano de, em qualquer ponto que você estiver, achar que já está bom. Irmão, se você levantar a mão aqui, na hora que eu perguntar quantos aqui já sentem que estão mergulhados, e você levantar a mão, eu já preciso antecipar e dizer, ainda que você já esteja mergulhado, tem águas mais profundas que essas. Liderança é uma decisão contínua e diária de melhorar cada vez mais. Vou repetir. Liderança é uma decisão contínua e diária de melhorar cada vez mais. Por isso que nós nunca podemos, Rodrigo, Lucas, Sérgio e todos os pastores que estão aqui, nós nunca podemos parar de falar de multiplicação. Porque quando nós paramos de falar de multiplicação, uma voz enganosa sopra ao ouvido dos nossos discípulos dizendo, se parou de falar é porque está bom. Porque a nossa tendência é a acomodação. Por isso que constantemente nós precisamos ser incomodados, porque a tendência natural será sempre eu molhar o pé e achar que está bom. Mas o que acontece é que quando o profeta acha que está bom, ele ouve uma voz dizendo, tem mais. E nessa hora ele poderia dizer, mas eu não quero mais. Mas ele disse, o próprio profeta disse, que ele me tomou pela mão e me levou. Observe que ele não diz, ele me amarrou, ele prendeu uma corda na minha mão, ele não diz, ele me pegou pelo colarinho, ele não disse, e ele usou um Hayuger, e eu fui congelado lá para dentro. Não, ele diz, ele me tomou pela mão e me levou. Logo, Ezequiel me dá elementos para afirmar a você que voluntariamente ele aceitou ser conduzido por alguém que sabia que ele podia dar mais, ser mais, produzir mais, multiplicar mais, influenciar mais. E quando ele é levado um pouco mais à frente, agora as águas já estão no joelho. E aqui o risco é maior ainda do que ter água só nos pés, porque alguém que está com água no joelho, ele olha para trás. Irmão, eu não sei qual nível de liderança que você está, mas se você, aonde está, se você olhar para trás, você vai ver que tem uma multidão parada lá atrás. E agora você corre o risco maior ainda do que quando você estava com água nos pés, porque agora você vai dizer, ei pai, eu já andei. Calma aí, deixa eu ir no meu tempo. Mas observe que em nenhum momento é dado ao profeta a opção de ir no tempo dele. Porque a intenção aqui não é dar tempo para o profeta, a intenção aqui é correr contra o tempo. A visão celular é um grito de Deus dizendo para a sua igreja, corram contra o tempo, porque ele está acabando. Irmãos, uma igreja no modelo convencional, isso é média mundo. O Instituto Barna publicou isso em 2001, e depois republicou agora em 2015 ou 2014, antes da pandemia, alguma coisa assim, e não mudou nada. E o que essa pesquisa apontou para nós é que, a nível global, uma igreja no modelo convencional, o que é uma igreja no modelo convencional? Aquela igreja onde a maioria de nós aqui veio. Aquela igreja fundamentada na figura de um pastor, em que ele faz tudo. Aquela igreja fundamentada em culto dominical. Aquela igreja fundamentada em programas e eventos. O Instituto Barna fez uma pesquisa a nível global e disse, uma igreja convencional, na média, leva 3 anos para conduzir uma pessoa a Jesus. E você devia agora sair correndo daqui desesperado.
Uma igreja em células, saudável, funcional, vivendo os princípios da visão, ela tem o potencial de todo ano, uma igreja tem o potencial de todo ano, a igreja multiplicar totalmente, cada discípulo vivendo a grande comissão. Então a igreja em células está aqui com 50, se ela está vivendo os princípios da visão, se cada líder é um ministro de verdade, se casa a casa é uma igreja, se eu estou respeitando os pilares da visão celular, e eu estou formando líder constantemente, eu estou supervisionando bem os meus líderes, eu estou multiplicando a visão, toda igreja em célula saudável tem 50 no ano, no outro ela tem 100. Irmão, é até vergonhoso comparar. Uma igreja convencional que leva 3 anos para conduzir uma pessoa para Jesus. Então não resta para mim outra explicação, a não ser entender que a visão celular é um grito de Deus para a sua igreja dizendo: ei, corre contra o tempo, porque o tempo está acabando. Não é sobre uma visão megalomaníaca de um líder que quer ter mais gente. Não é sobre a ideia de uma igreja que quer abrir mais prédios, mas a visão celular é o grito de um coração paterno, um coração amoroso de Deus, entendendo que muito, mas muito em breve, a porta da graça vai se fechar, e é necessário que todos ouçam o evangelho, a mensagem que salva. Como é que todos vão ouvir o evangelho o mais rápido possível? Quando todos os que detêm essa mensagem saírem do lugar onde só os pés estão molhados e se jogarem no lugar onde pelo menos agora os joelhos já estão entregues. Mas aí nós corremos esse risco de agora achar que, não, eu multipliquei a minha célula, água no joelho. Não, eu tinha 10, agora eu tenho 20. Por que o pastor está insistindo tanto comigo? Por que no meio de tantos profetas, só Ezequiel foi levado? É porque, embora Deus não tenha filhos prediletos, Ele tem missões específicas para certos filhos. O amor é para todos, a missão a alguns é entregue. Por que a missão para alguns é entregue? Porque a missão depende da resposta nossa ao chamado. Não está no texto, não está no texto, mas não há dificuldade nenhuma da gente encontrar nas entrelinhas Ezequiel ouvindo uma voz dizendo: vamos, venha, tenho algo a mais, tenho algo novo, tenho um nível maior, tenho outra célula para você, tenho outro prédio para você entrar. Ei, tem uma outra rua que você não conhece ainda, mas se você não sair do altar e não ir para a porta, você não vai ver nunca essa outra rua. Se você não sair do altar e não ir para a porta, você não vai ver nunca esse outro condomínio. Se você não sair do altar, tudo que você vai ver é fogo, é fumaça, é glória, é poder. Eita! É Deus dizendo para a central: ei, tem mais uma cidade do sertão para você ir. Ei, tem mais um sertão para você chegar. Você só chegar ao sertão da Bahia. Tem um sertão de Pernambuco, tem um sertão do Ceará, tem um sertão do Piauí, ei, tem um sertão do Maranhão, ei, tem um sertão do norte de Minas. Vocês não chegaram lá ainda, então vocês não podem dizer que alcançaram o sertão. Venha mais fundo, mergulhe um pouco mais. E ele responde o que Isaías respondeu: vamos, eis-me aqui. Se é para ir mais fundo, me leva. É para correr risco? Está aqui quem adora correr riscos. E ele é levado agora para um lugar onde o texto diz, algumas versões usa a expressão cintura, outras versões usa lombos. E agora a água está aqui. E agora ele afirma: eu estou num lugar onde eu não tenho mais o controle.
porque não dá mais para ir andando, logo, não sou eu que determino a direção. E se a visão para por aqui, é porque aqui é o lugar onde Deus quer nos levar. Um lugar de entrega, de devoção, aonde nós não temos mais o poder de determinar o ritmo e nem a direção. Porque Ezequiel diz: agora não dá mais para atravessar andando, agora eu tenho que nadar. E nadar significa não remar contra a correnteza, mas um nadador inteligente, ele segue o curso das águas. E eu espero mesmo que você seja um líder inteligente e pare de nadar contra a correnteza. E comece a nadar na direção do curso das águas. Muito desse cansaço que você diz é fruto da desobediência que você pratica. Muito desse cansaço que você diz é fruto da desobediência que você pratica. Você está cansado? Você está cansado que você rema muito contra a maré. Você está cansado que você é muito impetuoso. Você julga saber para onde está indo. As águas estão indo para o leste, mas ninguém manda em mim, eu nado para o oeste. Pode nadar. Pode nadar. E qual é a consequência de nadar contra a correnteza? Cansaço eminente. Tem líderes que já poderiam estar frutificando muito mais, mas a insistência e a desobediência e a teimosia está te deixando tão cansado que você não consegue exercer o que de fato Deus te chamou para fazer. Seu cansaço não é o ministério, seu cansaço é a desobediência ao que Deus mandou fazer. Quem nada na direção das águas não se cansa, morre. Pode morrer, mas cansar não. Cansaço é resultado direto da insistência em tentar nadar contra o curso natural das águas. Deus entregou uma visão à central. Olha para mim. Olha para mim. Deus entregou uma visão à central. Deixa de ser tolo. Para de teimosia. Isso só está cansando você. Nós estamos morrendo de rir. Porque, olha para mim, irmão, Deus não vai mudar o curso das águas por causa da sua insistência em nadar para o outro lado. Deus não vai entregar outra visão porque essa você não está concordando muito bem. Deus não vai mudar a velocidade da colheita porque você está cansado de capinar. Não. Olha para mim. Quando a chuva cair, o fruto vai nascer e o agricultor vem para colher e ponto final. Se você está indo contra ou a favor, ele não vai te perguntar. E a gente vê muitos líderes cansados, fadigados, exaustos. E eles dizem: a célula está me cansando. Não, a célula não está cansando não. Célula não cansa ninguém. Porque célula não é trabalho, célula é estilo de vida. A célula não está cansando. O que está cansando é você insistir em fazer a célula do seu jeito. Você está nadando contra as águas. Você está nadando contra a maré. Você por acaso é atleta de triatlon? Os atletas de triatlon são chamados de Ironman, não é isso? Homens de ferro. Porque conseguem nadar contra a maré e a correnteza e chegam vivos do outro lado. Eles podem, você não. Nós não fomos chamados para nadar contra a maré, nós fomos chamados para entrar nesse lugar de dependência, de entrega e de imersão total, onde agora eu não preciso mais fazer esforço com as minhas pernas, o curso das águas me levam naturalmente.
Célula deveria ser leve para todo mundo. Se não está sendo leve, para e reavalia para que direção você está nadando. Igreja deveria ser leve. Se está pesada, provavelmente nós estamos tentando andar onde deveríamos estar nadando, sendo conduzidos. Ministério deveria ser leve, porque o fardo Jesus já carregou para nós. Se está pesado, é porque provavelmente você está tentando andar onde já deveria estar nadando. O ponto final dessa caminhada é um lugar de entrega total. Irmão, eu finalizo a minha reflexão com você agora dizendo que você só pode parar. Você só pode parar a hora que você tiver convicção que já se entregou totalmente. Enquanto houver ainda qualquer parte do seu corpo que ainda não tenha sido molhado, afetado, atingido, não é tempo de parar. Nós só podemos parar quando não tivermos mais o total controle daquilo que Deus está fazendo. E por que aí nós podemos parar? Porque agora, mesmo que a gente pare, Ele faz tudo por nós. Enquanto os seus pés estiverem molhados apenas, não é hora de parar. Enquanto os joelhos estiverem molhados somente, ainda não é hora de parar. Quando você entender que perdeu totalmente o controle, que a célula está multiplicando sem o seu controle, na verdade não é hora de parar. Isso significa que você já parou e está deixando as águas te levarem. Mas ouça, se a multiplicação da sua célula ainda depende exclusivamente do seu esforço, provavelmente você está nadando contra a maré, porque multiplicação é resultado natural de uma célula que cresce de forma saudável. Se você está tendo que forçar para multiplicar, você deve estar nadando na direção contrária. Se você está tendo que convencer as pessoas de lá a multiplicar, provavelmente você está nadando na direção contrária. Irmãos, por favor, põe amor nas minhas palavras. No sertão, a gente tem que mandar parar. Espera, calma. Não, pastor, está na hora de multiplicar. Calma, aguenta aí. O que nós temos diferente de vocês? Nada, nós estamos no mesmo rio, bebendo da mesma água. O que eu estou dizendo é que quando uma célula entende, o que eu estou dizendo é que quando uma célula compreende o papel, a função, a razão dela existir, líder não tem que ficar dizendo multiplica, 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 ela naturalmente está nadando nessa direção. E quando o líder menos imaginar, já um outro líder em treinamento é apresentado para ele. Isso só acontece quando uma célula está nadando na direção das águas. Pastor, o que o senhor está falando é totalmente desconhecido da minha realidade, por isso que você está aqui. Para parar de andar e decidir de uma vez por todas mergulhar. Deus tem uma visão, Deus tem um projeto para a Central, nos estabeleceu como sua família aqui na terra. Nadar contra isso, irmão, só vai trazer cansaço e fadiga para você. Ah, mas eu estou aqui, mas eu não concordo com a visão celular. Põe amor nas minhas palavras. Existem milhares de igrejas na Serra que não trabalham com célula. É simples. É simples. Mas para de nadar contra a correnteza. Isso está te matando. E isso está nos entristecendo. Eu não concordo com o discipulado. Existem milhares de igrejas na Serra que não estão nem aí para discipulado. Eles só querem culto de domingo cheio. Vai para lá. E depois volta e me diga o que sobrou de você. Porque Tiago 5,16 diz que só tem um jeito de sermos curados,
confessai vossas culpas uns aos outros. Só existe uma forma da igreja ser curada, sarada e saudável, nesse lugar de relacionamento, de discipulado, de comunhão, de vida na vida, esse ambiente onde a gente não conhece o outro pela nuca, mas conhece pelo olho. Então, eu não gosto de discipulado, eu não concordo com esse negócio de falar da minha vida para o outro. Vai para o lugar onde só tem culto de domingo, depois volta para mim para ver o que sobrou. Mas eu acho arriscado abrir a casa para receber pessoas. Existem milhares de igrejas na Serra, sem falar de outras cidades, que só abrem a porta do templo no domingo. Vai para lá, depois volta, para a gente ver o nível do seu crescimento espiritual. A gente faz uma comparação simples, porque só há crescimento de fato onde há confronto. Ninguém cresce com mão levantada no domingo. Ninguém cresce com mão levantada no domingo. O nosso crescimento se dá com a mão estendida na semana, dizendo: me ajuda, estou precisando. E é isso que a célula proporciona. É isso que a visão celular nos propõe. É isso que o discipulado nos apresenta como proposta. Ei, levanta a mão no domingo para adorar, mas estende a mão na semana para pedir ajuda e para ajudar também. Isso traz crescimento, isso traz desenvolvimento, isso gera vida na igreja. Nós só podemos parar. Eu só posso parar. Pastor, quando é que o senhor volta? Só posso parar quando entender que eu estou nadando e que agora são as águas que estão me levando. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser os líderes mais frutíferos desta cidade. Nós queremos ser aqueles que não se conformam com água nos pés. Nós queremos ser aqueles que não se conformam com águas nos joelhos. A metade, a mediocridade, não é para esse lugar que nós fomos chamados. Nós queremos ser os líderes conhecidos pela integridade. Integridade fala de ser inteiro, de ser completo, totalmente mergulhado. Nós queremos ser líderes conhecidos, não por fazer coisas mais ou menos boas. Nós queremos ser conhecidos como líderes de excelência, que se entregam totalmente àquilo que se propõem a fazer. E nós nos dispomos nessa tarde, Senhor, a entrar no rio, e só parar, quando perceber que agora, não são nossos pés que estão nos levando, são as tuas águas que estão nos conduzindo. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos nesse tempo, levanta-nos nessa geração, usa a nossa liderança para influenciar outros, usa essa igreja para inspirar outras igrejas, usa as nossas células para gerar novas células. Nos colocamos inteiramente diante do teu altar nessa tarde, para dizer: Senhor, eis-nos aqui. Se o Senhor está nos chamando para fora, pode nos levar. Se o Senhor quer nos tirar desse lugar confortável do altar, da presença, do fogo, da fumaça, e o Senhor quer nos levar para a porta, para olhar para fora e ver o que lá está se passando, eu estou aqui, Jesus. Pode me achar, e pode me encontrar, e não nos deixa parar, Senhor. Não nos deixa parar até que a tua obra esteja completa em nós. Eis-nos aqui. Leva-nos cada vez mais fundo. Nós pedimos isso para o louvor da tua glória. Eu queria pedir você que se colocasse em pé essa tarde. Eu queria que você escolhesse um líder aí. Um rapaz escolhe um rapaz, uma moça escolhe uma moça.